teu amor, sem ter tua bondade agindo em meu favor, a tua doce paz transborda em meu viver, para que outros possam ver Cristo seja em todos os sentidos, Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insisto ser, que antes o teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua, para que eu seja assim. Seja Cristo sempre em mim. Para que eu seja assim. Seja Cristo sempre. A paz do Senhor, que Cristo seja sempre em mim, em você, o motivo, a força, que alegria estar com você, mesmo de longe assim, poder dividir a presença, a palavra. E essa música ela fala da oração que eu tenho feito ao longo da minha vida, né? Desculpa das lágrimas, mas eu ouvi essa música e não me emocionar é algo que eu não quero. Que Cristo seja em mim, que ele se manifeste em mim e em você. Hoje eu estou sozinha aqui, pastor Silvio está, hoje ele não pôde estar com a gente, mas a oração dele, a presença e o carinho dele está conosco, né, aqui. E eu quero agradecer a Deus, eu quero começar essa live, este culto nessa quarta-feira, pedindo que você pare as coisas que você está fazendo, talvez, e a gente vai orar. E nós vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Senhor, muito obrigada, Deus, pela Tua presença conosco, pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão, o Teu suprimento, a Tua proteção. Obrigada, Deus, porque mais um dia nós vencemos debaixo da Tua graça. E, ó Pai, nessa noite eu quero orar juntamente com os meus irmãos que estão longe de mim fisicamente, mas o Teu Espírito está em todos os lugares, por isso sabemos, Deus, que o Senhor está aqui e o Senhor está ali, o Senhor está aí, junto com cada um. Obrigada, Senhor, por cada um que tem buscado a Tua face junto conosco. Obrigada, Senhor, por aqueles que têm sido para nós um braço direito nesse tempo. Muito obrigada. E nós queremos, Senhor, te agradecer pela igreja Restauração e Vida, que o Senhor levantou e o Senhor restabeleceu novamente. E nós te agradecemos, Deus, porque isso não veio do nosso coração, isso veio do Teu coração. E nessa noite, Senhor, como igreja reunida, nós queremos buscar a Tua face. Nós queremos buscar ao Senhor como igreja. E te pedir, Senhor, fala conosco nessa noite de forma tão clara e tão profunda,
Encontra, Senhor, o nosso coração pronto para te ouvir. Nós escolhemos a melhor parte, meu Senhor, que é sentar aos teus pés para ouvir a tua voz. Para onde nós iríamos se só tu tens palavras de vida? Obrigada, Senhor, obrigada, porque todas as vezes que nós te buscamos, o Senhor responde com a tua palavra, o Senhor nos ensina, até nos exorta. Mas quando o Senhor nos exorta, quando o Senhor nos ensina, é tão precioso. Por isso, nessa hora, nós consagramos esse tempo ao Senhor, que nada nos atrapalhe, mas que possamos ouvir a tua voz profundamente, meu Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu estava pensando e buscando uma palavra para dividir com vocês, e eu parei aqui no livro de Marcos. E se você tiver a sua Bíblia aí, abra comigo, Marcos capítulo 9. E é interessante que Marcos capítulo 9 vai falar de uma situação bastante incomum e muito extraordinária que aconteceu com Jesus e 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus leva esses discípulos para um monte alto e ali, sozinhos, eles sozinhos, algo extraordinário acontece. E Jesus começa a mudar a sua aparência física. E começa a ficar tudo tão branco, tudo tão brilhante, tudo tão extraordinária, assim, uma visão tão, uma experiência tão diferente. Eu fiquei imaginando Pedro, Tiago e João olhando para isso e simplesmente coçando os olhos para ver se era isso mesmo, porque eles estavam, acho que um cutucava o outro, você está vendo o que eu estou vendo? E eles então olhando Jesus numa mudança muito extraordinária, a transfiguração de Jesus. É interessante que Pedro, aqui no verso 5, ele vai dizer, quando acontece essa situação, aparece Elias e Moisés, que já não viviam mais, mas eles aparecem ali, conversam com Jesus, e aí eu fico imaginando ainda mais o espanto desses 3, aí Pedro sendo Pedro, né? No verso 5 ele vai dizer: mestre, é maravilhoso estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Verso 6, olha o que diz o verso 6. Disse isso porque não sabia o que falar, pois estavam todos apavorados. Pedro sendo Pedro, né? Ele dá uma ali, vamos fazer um acampamento, uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés, e a gente fica aqui. As coisas de Pedro, né? Mas então eles descem o monte, e naquela experiência tão profunda. E a palavra de Deus vai dizer aqui no verso 14, e é a partir desse verso que eu quero ler com vocês hoje. Diz assim: ao voltarem para junto dos outros discípulos, Jesus, Pedro, Tiago e João, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Ou seja, eles saíram lá daquela experiência maravilhosa de transfiguração, algo divino, algo tremendo mesmo. Vão descendo, e quando eles chegam lá embaixo, eles veem que os discípulos, os que ficaram, estavam no meio de uma grande multidão, e havia assim muita discussão. E quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. E no verso 16 diz assim, Jesus pergunta: sobre o que vocês estão discutindo? E aí um homem vai responder. Um dos homens da multidão respondeu: mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar.
Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito imundo, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino para cá. Jesus sai de uma experiência assim um momento tão especial lá, naquele lugar especial, e aí quando ele chega ali embaixo, ele já dá de cara com as questões humanas, a incredulidade humana, a insegurança humana, as mazelas humanas, e ele dá de cara com discípulos que não conseguiram lidar com uma situação de um menino, que o pai, eu fico imaginando esse pai, levou esse menino até esses discípulos para ver se eles fariam alguma coisa. E eles não conseguiram fazer. E a palavra de Deus nos diz aqui, continuando esse texto, verso 20, quando Jesus pede para trazer o menino, verso 20 diz assim: então o trouxeram, e quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão. Contorceu-se e espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? E ele respondeu: desde que era pequeno. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, se puder. E Jesus responde: se puder, tudo é possível para o que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. E quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, eu ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. E um murmúrio correu pela multidão e dizendo: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. E depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? E Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração e com jejum. Quando Jesus olha para aquele menino e para aquele pai, a dor daquele pai, olhando para aquele filho, naquela situação, aquilo mexeu com Jesus. Aquilo mexeu muito com ele. E é interessante que quando você olha para esse texto, você percebe algo muito nítido. E eu vou falar já sobre isso. Mas antes eu queria perguntar para você: qual é o nível da sua oração? Se eu pudesse dizer para você, ou se você pudesse me colocar num nível, a sua vida de oração, como seria? Seria um carro, desculpa a comparação, né? Mas seria um Fusquinha velho ou um BMW? Qual é o tipo de oração sua? Você é um daqueles fervorosos ou você é um daqueles que ora só quando a situação está difícil, quando as coisas doem no coração? Talvez você espere que eu diga que a melhor oração é a do BMW, né? É aquela pessoa que super espiritual, que ora, mas a oração que Deus ouve nem sempre é a do super espiritual. Porque se você olhar nesse texto aqui, você vai perceber, e eu vou perguntar para você,
quem fez a oração ali que libertou o menino? Quem foi que fez? A palavra diz que Jesus olha para aquele menino e fala: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. Mas eu quero dizer para você que a oração que moveu todo esse milagre foi a oração do Pai. É interessante, né? Sabe aquele fusquinha, aquele que não sabe orar direito, aquele que não sabe, ele não saberia nem como falar direito, mas ele pega e ele fala assim, muitas vezes o Espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo, e isso aqui está no verso 22, e ele diz: tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. É a oração daquele que está doendo, é a oração daquele que está sendo humilhado, que não sabe o que fazer. Eu acho que as orações mais preciosas nossas são quando a gente se sente um fusquinha velho. Quando a gente sabe que a gente não sabe nada. Quando a gente precisa de uma ajuda que a gente não tem. E tudo o que a gente precisa é chegar para o Senhor e falar: tenha misericórdia de mim. E aí ele vai dizer aqui de novo, no verso 24, o pai vai responder: eu creio, mas me ajuda a superar a minha incredulidade. Se isso não é um fusquinha velho, eu não sei dizer. Talvez se fosse um BMW orando: ô Senhor, e aquele monte de palavras, e aquele monte de orações prontas, e aquela coisa sem sentido. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus não quer orações sem sentido. Tudo que Ele quer é que você chegue para Ele e você fale: tenha misericórdia de mim, eu preciso de ajuda. E eu pergunto para você: aonde você está sendo humilhado? Aonde que está faltando a paz na tua vida? Eu estava lendo esse texto hoje e eu me lembrei que quando nós nos casamos, eu e o Silvio, lá no começo, até antes, né, na época de noivado, nós tínhamos um carro, um Fiat 147, com um buraco na porta, que o buraco na porta era desse tamanho mesmo. Eu brinco que era uma porta no buraco, de tão grande que ele era. Mas era o nosso carrinho, era o que a gente tinha na época, era o nosso, e a gente ia para todo lado. E eu costumo dizer que aquele carro, ele gostava de mim e não gostava do Silvio, porque ele sempre quebrava com ele. Então eu andava a semana inteira com o carro. O carro ficava ok. O Silvio pegava no final de semana, pois quebrava com ele. Era com ele que quebrava. Mas teve uma vez que o carro quebrou comigo. E ele tinha um problema quando chovia muito. E eu me lembro de um dia que choveu muito em São Paulo. E eu peguei quase que uma inundação. E eu andei com o carro ali naquela água. E eu sei que o carro ficou, aí depois daquilo ele ficou horrível. Horrível, horrível, horrível mesmo. E aí eu levei num mecânico, e o mecânico queria cobrar assim, tipo, os olhos da cara. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trocar aquilo, tem aquele monte de coisa e um valor assim exorbitante. E a gente estava assim em época de casar e assim, a gente não queria gastar aquele dinheiro todo. Enfim. Passamos e o carro, era horrível andar com aquele carro. E a gente precisava muito dele. E eu me lembro que aí a gente resolveu levar no mecânico que era da nossa família, que sempre cuidou dos carros lá de casa, mas ele era muito atarefado, então a gente quase não levava lá, por conta de ele ser muito bom e muita gente... Mas como o cara tinha cobrado muito de mim, aí eu falei: vamos levar lá, né? E eu me lembro de ter levado o carro lá no China. O nome do mecânico era China. Ali na outra rua de casa,
E eu falei pra ele, ó, tá assim, 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 assim. Aí ele falou, ah, liga aí. Aí ele ligou, aí eu liguei o carro, acelerei, ele fazendo lá as coisas lá dele. Aí o China falou assim, desliga o carro. Aí eu desliguei. Ele abriu o capô, colocou a mão lá dentro, pegou um parafuso que tinha um furo no meio e fez assim. Ele deu 2 assoprão no parafuso e botou lá de novo. Liga aí o carro agora. Aí eu liguei o carro estava perfeito. Eu falei, hã? Como assim? O cara só pegou e fez um assoprãozinho assim. Me desculpa a comparação, esdrúxula aqui com isso. Mas às vezes a gente está passando por tantas situações e fica buscando soluções. Soluções caras, soluções que custam. E tudo que nós precisamos é ir para a pessoa que entende do assunto, no caso da nossa vida, que vai olhar lá. E como Jesus fez, Jesus não orou, não levantou a mão, não fez uma oração alta, não. Ele vira pro menino, fala com o espírito maligno, dá uma ordem, o espírito maligno sai em retirada, ele pega o menino, levanta, pronto, acabou. Acabou assim. Orações que surtem efeito. Talvez você hoje esteja passando por uma luta que está te envergonhando já há muito tempo. Talvez você esteja passando por uma luta que você não sabe o que fazer. E muitas vezes a gente passa isso. Talvez você esteja passando por uma luta que tem tirado de você o sossego, porque aquele pai não tinha sossego. Ele não podia ele não podia parar de olhar o filho, porque o filho estava com problema e o filho estava passando por uma situação muito complicada. E de repente Jesus tem um encontro com Jesus e ele fala, tem misericórdia de mim. Uma oração simples. Levou para o lugar certo e viveu a cura. Os discípulos eles se perguntam, mas o que foi? Por que a gente não conseguiu? Porque às vezes a nossa oração BMW, ela não serve para tocar o coração de Deus. A nossa oração já desgastada, aquela oração que não tem o coração junto, aquela oração que não traz a alegria junto, que não é derramado junto, não toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é quando eu e você chegamos diante de Deus e falamos, Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda na minha incredulidade. Eu sou tão pequeno, Senhor. A minha fé é tão pequena, mas o Senhor pode tanta coisa. Talvez hoje seja o dia de você fazer uma oração de um Fusquinha velho, de um Fiat velho. E de você falar para o Senhor, falar, Senhor, ó, tá aqui. Eu não sei o que fazer. Tá aqui, Senhor. E agora? Tá aqui, Senhor. E as minhas forças são essas, as minhas condições são essas. Nós temos visto e conversado com alguns irmãos e queridos nossos que têm passado por tantas lutas, que têm enfrentado dias tão difíceis. E o nosso coração chora junto com eles. Mas nessa noite, eu queria convidar você a abrir seu coração. E talvez faz muito tempo que você não chora diante do Senhor. Faz muito tempo que você não faz uma oração que saia do comum, daquelas orações tão já pré-fabricadas. Chora diante de Deus, fala para Ele o que está doendo. Aquele homem foi atrás dos discípulos, os discípulos não conseguiram. Mas quando Jesus viu aquele menino, o coração de Jesus se comoveu.
E eu posso dizer para você, se tem uma coisa que comove o coração de Deus, é nos ver no meio de situações complicadas. A palavra de Deus em João capítulo 10, verso 10, ele vai dizer que eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida. E vida como? Vida de correndo atrás de soluções, vida tentando resolver as nossas questões, os nossos problemas, religiosas. Ah, mas eu vou na igreja, ah, eu dou meu dízimo, ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele veio para que você tivesse vida em abundância. E a vida em abundância não é lá para o céu, não. A vida em abundância é para hoje. Eu me lembro do dia que, quando a gente saiu, eu saí lá do China, do motorista. Eu não acreditei naquilo. A gente ficou simplesmente estarrecido. Meu Deus, ele soube aonde mexer, né? Ele soube aonde ir exatamente. O Senhor sabe aonde Ele vai mexer exatamente no seu coração, na sua história, no enrosco das coisas que estão acontecendo. Ele ouve a oração de alguém que está completamente derramado diante dele. E hoje eu queria orar com você. Eu quero orar e buscar a presença do Senhor neste tempo e agradecer a Deus pela presença dele conosco. Nesses dias na devocional, eu estava dizendo, o meu choro não pode ser igual ao do vizinho, porque eu tenho um Deus que está comigo, não pode ser igual ao do outro. O Espírito de Deus, como o Silvio tem ministrado aos domingos, ele está conosco. Então, a minha visão de vida, a minha visão de luta, até das coisas impossíveis, precisa ser outra. E o Jesus fala para esse moço, olha, se você crer, você vai ver um milagre, você vai ver a cura acontecer. Eu quero convidar você a orar. Se você puder, se coloque de joelhos. Se você puder, pare aí, feche a porta, coloque seus filhos junto com você. Talvez coloque a sua família de joelhos. E vamos buscar o Senhor nessa hora. Juntos buscando ao Senhor. Pai, nessa noite, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, Senhor. Muitas vezes, Satanás tem trazido vergonha. Satanás tem sapateado em algumas áreas da vida. E às vezes a gente não sabe o que fazer. Mas nessa hora, Senhor, nós queremos fazer orações simples. Orações que toquem o teu coração, Senhor Deus. E nesse momento, Espírito Santo de Deus, aquele que age em nós, aquele que nos cura, aquele que nos liberta. Eu quero colocar cada um que está orando conosco neste momento. E eu quero te pedir, Senhor, assim como foi tão simples, entre aspas, aquela atitude, aquela ação do Senhor, e trouxe uma libertação extraordinária. Faz isso na vida dos meus queridos, meu Senhor. Faz isso. Liberta os casamentos que estão arruinados. Traz renovo aonde não tem mais conversa. Traz alegria aonde não tem alegria. Traz paz aonde não tem paz. Traz direção para aquele que não tem direção, meu Senhor. Ah, Deus, às vezes a gente busca os discípulos, pessoas que estão envolvidas na obra buscando um conselho.
E essas pessoas não têm conselho, porque a nossa cura vem do Senhor. Por isso, nessa hora, eu te peço, derrama cura aonde essa palavra está chegando. Traz restauração, traz a vida em cada casa, meu Senhor. Olha para as famílias, olha para aqueles que são nossos filhos, nossos sobrinhos, filhos de queridos amigos. Traz de volta para a tua casa, Senhor. Clamamos por eles. Eu clamo por alguns que têm pedido oração e pedido, olha, ore por ele, porque ele está indo para um mau caminho. Senhor, eu lembro desses. E eu te peço, Senhor, encontre-os e traz de volta, Senhor. Traz de volta aqueles que estão com problemas no casamento. Quebra toda a confusão. Quebra toda a barreira. Tira isso. Senhor, vá lá em nome de Jesus. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda na nossa incredulidade, Senhor. Tu és poderoso para fazer. Tu és poderoso para abrir portas e fechar portas. Tu és poderoso para trazer e para levar embora. Tu és poderoso para juntar e para separar. Tu és poderoso para fazer aquilo que está no teu coração. E nós não queremos viver nessa terra um resto de vida. Nós queremos viver a vida abundante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra te encontre. Que essa palavra te abrace, que você continue meditando nessa palavra. Mande essa mensagem para outros amigos seus, queridos, que têm enfrentado lutas. E é muito bom ver os milagres de Deus, não é? É muito bom. Nós agradecemos ao Senhor pela restauração em vida, nossa igreja. Estamos ali no Centro de Convenções Redenção, ali perto do Salvador Shopping. Temos ali os nossos cultos aos domingos. Mas eu quero fazer um convite especial para você, mulher. Nós vamos ter, em 4 dias, nós vamos ter um curso de mulheres. E eu vou dizer para você, guarde esse tempo para ser ministrada pelo Senhor. Nós vamos ter no modo presencial, lá nesse local que eu disse, e nós vamos ter também online. Tanto online quanto presencial, precisa fazer a inscrição. E nós vamos deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, nós vamos deixar o QR Code para você. É aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. É pra cá. Não, é pra cá. Gente, eu tô perdida aqui, não tem. Não, é aqui. Tem um QR Code aqui, tá vendo? Então, as inscrições são aqui nesse QR Code aqui. E vai ser um tempo especialíssimo. Mas antes do curso das mulheres, nós vamos ter a live. E dia 31, a partir das 8 horas da noite, vai ser uma live bem descontraída. A gente vai falar coisas assim, você vai ter oportunidade de perguntar, você vai ter oportunidade de colocar aqui aí a sua pergunta. E o post está aqui do lado, você está vendo. E a gente vai ter um tempo muito gostoso junto com as mulheres. E o tema dessa live é, sim, eu vou falar sobre a Barbie. Tanto já se falou, mas eu quero falar também. E vai ser um tempo muito gostoso de pergunta e resposta. Você vai poder mandar suas perguntas. Inclusive, já pode mandar as perguntas aí embaixo no chat, ali embaixo nas mensagens. E você pode deixar sua pergunta aí.
eu quero agradecer muito, né, que muitas pessoas têm falado, puxa, olha, eu quero estar junto, eu quero participar, eu quero participar desse curso. Em setembro vai ser das mulheres, mas em outubro, homens, aguardem. Masculinidade saudável. E vai ser muito especial para vocês. E vá aguardando já aí os dias, já vá separando o seu coração, um dinheirinho para você pagar a inscrição, porque vai ser um tempo muito gostoso. Que Deus te abençoe muito. E antes da gente terminar, eu só queria dizer o seguinte, que se você quiser nos ajudar com a oferta, com o nosso ministério, nós estamos recomeçando agora e tudo é um grande desafio para nós. Então, se você quiser nos ajudar financeiramente também, você pode fazer o seu Pix através do link que vai ser colocado aí para você, viu? Que Deus te abençoe muito, 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 muito. E que essa palavra tenha falado ao seu coração. E amanhã cedo nós estamos com o devocional, Salmo 48. E segunda-feira o devocional também. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto dele sobre você e que ele te dê a paz. E que você viva saudável neste tempo, não debaixo da vergonha, não debaixo de uma situação de peso, não debaixo de algo que tem consumido a sua vida, mas que o Senhor traga cura, que haja cura na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, nas suas finanças, no seu ministério, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz.